nosso momento de reflexão hoje, vai fazer um trabalho de cotejo entre algumas passagens contidas no Novo Testamento e alguns esclarecimentos encontrados na doutrina espírita que são consentâneos com essas passagens apresentadas dentro do texto dos evangelhos. Jesus, ao que sabemos, era muito dado a contar histórias, a contar parábolas. E os estudiosos dizem que, somando seus ditos parabólicos, que são pequeninas frases, e suas parábolas, somavam ao todo 40 dessas expressões metafóricas que Jesus teria apresentado, entre parábolas e ditos parabólicos. Mas entre as parábolas, de maneira mais encorpada, aquelas que são mais robustas, com histórias mais densas, eu queria trazer aqui 4 delas hoje, rapidinho. A primeira delas está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13. São 7 parábolas que ele conta, uma atrás da outra. Começa com a parábola do semeador, depois vem a parábola do joio e do trigo, depois vem a parábola do grão de mostarda, depois vem a parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola perdida, parábola da rede, e assim ele vai seguindo numa série de parábolas. Eu quero pegar 2 hoje dessas. Parábola do joio e do trigo, parábola da rede. Parábola do joio e do trigo, sinteticamente, planta-se joio, planta-se trigo, o inimigo planta joio, não dá para separar no começo, no final o semeador diz, olha, deixa crescer, no final a gente junta. Quando chega a hora da colheita, ele verifica o que é joio e o que é trigo, separa o trigo para o celeiro, e aquilo que é joio, ele junta e queima. Junta e queima. O que presta, vai para o celeiro. O que não presta, vai ser queimado. Parábola da rede, a última dessas sequências de parábola. Dessas 7 parábolas, também do capítulo 13. Na parábola da rede, os pescadores vão ao mar e jogam a rede, tiram os peixes. Ao trazerem os peixes, não separam. Deixa chegar na praia. Quando chega na praia, abre a rede. E na rede separa os peixes que prestam do que não prestam. Os peixes bons, eles levam. Os que não prestam, devolvem para o mar. Terceira parábola que nos interessa na noite de hoje. A parábola dos talentos. Está também em Mateus, no seu capítulo 27. A parábola dos talentos é aquela que conta a história de um dono de uma vinha que viajou, dono de uma propriedade, viajou e deixou com um 5 talentos, com outro empregado 2 e com outro 1, e pediu que eles atuassem com esse dinheiro e multiplicassem. O primeiro de 5 fez 10 e recebeu parabéns. O segundo de 2 fez 4, dobrou também, recebeu seus parabéns. E o terceiro, com medo, pegou o talento e enterrou. Quando o dono da vinha chega e encontra essa circunstância, dá parabéns aos 2 primeiros. E ao terceiro, que não multiplicou o talento, enterrou com medo, ele manda tirar o talento e dar para aquele que mais tem, e aquele que tem o pouco que tem lhe será tirado. E assim ele foi lançado nas trevas exteriores. Então, ele perdeu a possibilidade de trabalho. Novamente, ocorre uma separação, um julgamento em que aqueles que seguem o que era previsto têm um tratamento, os que não seguem têm outro. Agora, temos uma outra parábola. No capítulo 22 de Mateus, as 4 são de Mateus. No capítulo 22, a parábola do festim das bodas. Jesus conta a história de um rei que vai casar seu filho e prepara toda a festa e manda chamar os convidados simplesmente são indiferentes ao convite. Um vai cuidar dos seus negócios, outro fica em casa, ninguém quer saber da festa do rei. O rei fica muito bravo. E aí manda seu exército, destrói a cidade, queima tudo. E aí pede aos seus servos que saiam catando quem tiver na rua e convide todos que puderem para irem para o casamento. E aí todos vão para o casamento. Chegando lá, ele celebra a festa com aqueles que não eram os que em princípio teriam sido convidados. E encerra a parábola dizendo que
Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Nessas 4 parábolas, nós vamos encontrar histórias diferentes, contextos distintos, mas elas têm um ponto de convergência. Em todas essas 4, existe a presença do bem e do mal juntos, que não são separados. Não se separa no início, deixa crescer, deixa desenvolver, toca o barco, deixa seguir. Lá na frente é que ele vai fazer a separação. Quando é na parábola do joio e do trigo, ele diz, não separa agora que a gente pode arrancar o trigo no meio do joio. Deixa eles frutificarem. Na hora da colheita, a gente vai ver, aí a gente separa. Quando pega as espigas, essa é trigo, para cá. Essa espiga, não tem nada dentro, é joio, para lá. Vai tocando nas espigas e vai sentindo. A espiga do milho, quando você pega e esfrega na mão, ela se esfarela e ficam só os grãos do trigo. Como se fosse parece um arroz. E já a espiga do joio, que é muito parecida com a espiga de trigo, olhando não dá para diferenciar, mas quando você pega e esfrega na mão, ela se esfarela, não tem nada dentro, não tem fruto nenhum. Então ele pega e separa. Então, olha como ele separou o bem do mal no final. Os bons foram para um canto, e de repente, quando chega os maus, vão para outro canto, e ele queima os que estão como joio. Na parábola das redes, a mesma coisa. Eles fazem a colheita, tiram os peixes da água, e aí vamos separar? Não. No final, separa. Então, não separa no meio. Deixa. Quando chegar na praia, quando tiver encerrada a tarefa, a gente separa. Chega na praia, abre a rede e se seleciona os peixes. Bons, maus, e novamente, bons para um lado, ruins para o outro. Parábola dos talentos, a mesma coisa acontece. Há um momento em que ele faz um julgamento pelo fruto do que fizeram. Ele deixa as pessoas seguir e no final, quando ele volta, é que ele vai apreciar. O que você fez? O que você fez? Vamos então ver. Esse fez, esse não fez. Então, o que fez será abençoado, será bonificado. E o que não fez, o pouco que tem lhe será tirado e ele não vai ter mais nada e ele é colocado para fora. E na última das parábolas, a parábola das bodas, do festim das bodas, ele manda queimar a cidade onde estão os indiferentes, fogo, queimar a cidade, e chama os estropiados, os que estão nas estradas, os que em princípio seriam incapazes, inapropriados para essa circunstância. Muito bem. Diante de tudo isso, o que a gente observa? Que existe um fio condutor dentro delas que fala de que o julgamento não é no começo, o julgamento não é no meio, o julgamento é no fim. A avaliação é feita depois que a tarefa termina. Então, o que dá para entender é que ocorre um grande fenômeno de exercício, de aproveitamento, de aprendizado, de crescimento, e no final, quando chega a hora de apreciar a avaliação, é que serão separados, de um lado e do outro. E, curiosamente, muito comum, o uso do fogo. Queimar as pessoas. Oh. Aí, de repente, sabe o que é isso? Esse fogo é o inferno. Vamos jogar a pessoa no inferno, dentro de um caldeirão, que ela vai ficar fervendo lá dentro. Mas não dá para a gente acreditar que seja isso, porque o próprio Jesus, não sou eu que estou dizendo, o próprio Jesus contou uma parábola também no capítulo 13 de Mateus, chamada parábola do semeador. Aquela que joga semente, cai na beira do caminho, cai no meio das pedras, espinheiro e na terra boa. O segundo terreno é um terreno que cai na terra pedregosa. E nessa parábola é dito o seguinte, que quando a semente cai na terra pedregosa, ela tenta nascer e consegue, porque tinha um pouquinho de terra no meio das pedras. E ela nasce, mas como as pedras eram muito fortes, a raiz não entra, então as raízes ficam à flor da terra. Aí diz Jesus na história. Então veio o sol nasceu e queimou as raízes daquela planta e ela morreu. Mais tarde, no mesmo capítulo, um pouquinho mais para baixo, seus discípulos vão lhe perguntar, mestre, o que significava aquela história de semente, ave do céu, sol,
espinheiro, terra boa, o que é isso? E essa parábola, a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo, são as duas únicas de todas que ele contou, que ele mesmo as interpreta, ele mesmo diz o que significa cada elemento. Então, não é uma interpretação de alguém, é o próprio Cristo, através do Evangelho de Mateus, dizendo que fogo, nas suas parábolas, significa a dor, o sofrimento, a experimentação, porque o fogo é o elemento que você usa para purificar os metais. Se você tem uma determinada substância que você quer purificar, um metal, ouro, ferro, qualquer coisa, você coloca essa substância no fogo, e aí ele vai derreter, e quando ele derreter, aquilo que não é ferro vai para cima, aí você tira e vai apurando a têmpera do metal. Então, o fogo, o cadinho, é o sofrimento que depura as nossas almas e que nos lapida para o processo de evolução. Então, o que seria, então, a parábola do joio e do trigo e a parábola todas as outras? A parábola é: nós estamos num grande processo de evolução. Nós estamos num grande mecanismo de transformação. E durante o fenômeno que vai acontecendo, não há retirada de ninguém. A retirada dos indivíduos que não são impróprios, que não são próprios, não é feita no tempo. Fazendo uma comparação, uma sala de aula. A professora não reprova os alunos no meio do ano letivo. Está em maio, ela diz: meu filho, você não vai aprender, vou reprovar você desde agora. Não, deixa o ano passar. Mas ele quem sabe ele melhora, mas deixa. Quem sabe as notas baixas não mexam com o brio dele. E aí, de repente, esse aluno que está meio atrasadinho, avança e se junta com os outros e progride. Então, não se avalia, não se retira, não se reprova, não se altera a turma no meio do ano letivo. Então, a parábola do joio e do trigo, a parábola da rede, a parábola do festim das bodas, não se faz mudanças no meio das coisas. É só no final. É no final que você avalia. Então, isso significa dizer que há um período, como se fosse de aprendizado, em que experiências são oferecidas, e ao final desse conjunto de experiências, chega a hora de se avaliar quem fica, quem não fica, quem vai ficar nesse local melhor, quem vai ser aproveitado e quem realmente não vai aproveitar, não vai ser aproveitado. Essa é a avaliação que a gente encontra quando fazemos as reflexões que o Evangelho nos permite fazer à luz da doutrina espírita. Conjugando todas essas coisas que os Evangelhos apresentam com o conteúdo do sermão profético em que Jesus fala que haveria um período de transformação muito profundo na humanidade no futuro, nós vamos entender que esse período de colheita, de avaliação, de julgamento final, vai acontecer exatamente nessa etapa, quando se der esse momento que é considerado pelos estudiosos como sendo o momento do final dos tempos. Assim é chamado dentro do texto bíblico, o final dos tempos. Mas o termo em grego não é bem final dos tempos, não, tá? O que está escrito lá em grego é sinteleia cosmos. Não tem nada a ver com tempo, é cosmos, que significa mundo, não é tempo. E sinteleia não é fim, é resultado, síntese. A palavra síntese, ela é inspirada na palavra sinteleia do grego. Então, a síntese, a sinteleia. Tá, no que isso resultou? Qual foi o resultado disso? Qual foi o fim disso? O fim não de término, mas o fim como produto final. Então, esse é o sentido de sinteleia cosmos. Até mesmo quando nós consultamos a Bíblia em Esperanto, o que nós encontramos lá como tradução de sinteleia cosmos é maturidio de la mondadio. Quem conhece Esperanto sabe que maturidio de la mondadio significa maturação ou maturidade do mundo. Tem nada a ver com o final dos tempos. Mas foi como, de repente, os nossos estudiosos assim consideraram e consolidaram para nós a verdade como se, de fato,
nós tivéssemos que considerar que Jesus estava falando do final dos tempos e não do resultado dos tempos, porque realmente é mais razoável o resultado. Sim, vamos ver o razoável, o resultado do tempo. O que nós colhemos no final? Vamos ver o que aconteceu. Traz para cá, vamos ver o que é joio e o que é trigo. Traz para cá, vamos ver quais são os peixes que nós temos. Traz aqui, vamos ver quem dobrou seus talentos, quem não. Traz para cá e vamos ver quem realmente atendeu o convite do casamento. Os que não atenderam enfrentarão o sofrimento, a queima, o incêndio, ou o queimar do joio, ou aqueles que serão lançados em sofrimento, aquele que não multiplicou o talento. Então, nessa circunstância, nós percebemos que todo esse desenho sobre esse processo de transformação, ele nos conduz a uma determinada circunstância. É que Deus, na verdade, ele não estabeleceu de princípio que ele só iria cuidar de alguns e não de todos, como se não existissem vagas no mundo melhor para todas as pessoas. Quando um planeta experimenta esse fenômeno de evolução, como nós estamos passando, no dizer da doutrina espírita, não há vagas limitadas para dizer assim, olha, desse conjunto de espírita na Terra só vai poder ficar 20%. Não tem vaga para todo mundo, não. Não tem vaga para todo mundo, gente. Mas não tem. Tem. Mas como você pode me provar que tem vaga para todo mundo? Porque o universo é infinito. A Terra não é o único lugar onde nós podemos habitar. A questão 76 de O Livro dos Espíritos nos assevera que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Não são a Terra. Nós não somos propriedade da Terra. Nós podemos estar em qualquer globo, em qualquer planeta. A nossa circunstância de estarmos habitando a Terra são duas. A primeira delas é o nosso grau de evolução. Então, por isso que a gente está aqui. A gente não tem condição de ir para um planeta mais evoluído, tem que ficar aqui. Então, por isso que estamos aqui. Mas tem muitos planetas em grau de evolução parecido com o planeta Terra. Por que ficamos aqui e não vamos para outro? Por causa do segundo fator, os nossos amores. Onde estão os nossos amores? Eles estão aqui, ficaremos aqui. Então, os nossos amores também, eles influenciam dentro disso, mas o fator prioritário é o grau de evolução. Se nossos amores forem todos embora para um mundo melhor, eu não posso dizer, olha, meus amores forem embora, eu vou também. Não vai, papai. Primeiro critério, o grau de evolução. Segundo critério, onde estão seus amores? Então, nós estamos na Terra por uma circunstância. Se todos, sem exceção, nos transformarmos e dissermos, eu vou ser melhor e eu vou mudar a minha vida, eu automaticamente terei plenas condições de ingressar nessa sociedade transformada sem que exista limite de vagas para que isso aconteça. Isso é o belo, porque não existe, mas não existe mesmo, número pré-definido daqueles que alcançarão a condição de permanência na Terra. É por isso que, quando nós consultamos aquilo que a literatura espírita dispõe sobre a análise das falas do Cristo, ele diz, muitos são chamados. Por que muitos são chamados? Porque todos foram chamados, todos foram convocados, mas alguns não se mostraram capazes a permanecer. Nem todos dobraram os seus talentos, nem todos se mostraram como trigo multiplicando os germes que tinham dentro de si. Nem todos conseguiram dar frutos. Esse não multiplicou o talento. Esse não gerou o fruto do seu produto. O outro não foi um peixe aproveitável. E o outro não deu ouvidos ao convite das bodas. Mas muitos foram chamados. A bem da verdade, todos fomos convocados para a festa. Todos os espíritos que encarnaram na Terra ao longo dos últimos milênios, todos estão convocados para permanecer no orbe após o majestoso trabalho de transformação
que nós iremos experimentar. Todos nós. E por que podemos dizer isso? Porque a nenhum de nós foi negado o conhecimento espiritual. Aponte para mim um povo antigo que não teve religião. Aponte para mim um povo antigo onde sua religião não falava que temos que praticar o bem. Aponte para mim uma religião antiga que dissesse que o homem não tem alma. Aponte para mim uma religião que seja, que dissesse que aquele que não faz o código que está previsto do bem, não iria para um lugar ruim. Todas diziam, o homem possui uma parte imaterial. O homem vai viver após a morte. Nós temos uma maneira de viver entre os homens que vai nos conduzir a um local feliz. Aqueles que viverem o código de conduta da nossa religião viverão em lugares lindos, na presença de Deus ou dos deuses. Pouco importa, mas o código que dizia que a fraternidade, o amor, o desapego dos bens terrenos era importante, isso se derramou sobre toda a humanidade o tempo todo. Então ninguém pode dizer, mas eu não fui convidado, nunca ouvi falar disso. Todos fomos almas convidadas para esse processo. Ocorre que nós não demos ouvidos. Nós não valorizamos o que aconteceu nas nossas vidas em termos de lição espiritual. Os atrativos do mundo físico nos eram ainda muito mais significativos. Clamava dentro de nós a posse dos bens da terra. E por esse motivo, nós nos tornamos arredios em termos de mudança interior. Nós fomos tão complicados do ponto de vista espiritual que até o bem que nos era ensinado, nós transformamos em mal. Nós somos almas tão difíceis, tão complicadas, que até a verdade trazida por Jesus, que é o puro amor, sua doutrina está calçada exatamente no puro amor, até essa nós conseguimos corromper. Eu fico assim, às vezes me indagando, gente, como é que a gente consegue ser desse jeito, né? Porque o que era a mensagem de Jesus? Vamos relembrar. É amor ao próximo, é o perdão, é a caridade, é a renúncia dos bens terrenos, é a busca de uma pureza espiritual, é uma conexão com Deus. Cada coisa linda. Socorro aos que padecem, dividir o que se tem com quem não tem, perdoar as pessoas. Poxa, e o que foi que nós fizemos com esse conhecimento? Nós, não estou falando que foram outros, somos nós, em outras existências, investindo roupas sacerdotais de outras épocas. Nós não estamos falando de outras pessoas. Nós, vestindo a capa do sacerdócio em outras eras, transformamos o cristianismo numa doutrina de violência, de opressão. Criamos instrumentos de guerra a partir das nossas crenças religiosas. Promovemos torturas, mortes, calabouços, violências sem par por toda a Europa. E não foi só num ano, não. Nós somos tão complicados que nós ficamos 1260 anos fazendo isso. Foi muito tempo, gente, foi muito tempo, é mais de um milênio totalmente equivocado. E a gente não despertava disso. Quantas pessoas foram sacrificadas pela nossa maneira equivocada de enxergar as coisas? Então, na verdade, nós próprios corrompemos o próprio bem que chegou nas nossas mãos. Nós estamos assim. É o resultado da nossa imperfeição. Nós somos tão tortos espiritualmente que tudo que dão para nós, a gente entorta. Tudo de puro que cai nas nossas mãos, a gente corrompe. E aí o que aconteceu? À medida que a nossa intelectualidade foi crescendo, foi se tornando, em princípio, mais capaz, nós fomos entortando mais ainda os nossos conceitos sobre a vida e sobre a religiosidade. Apesar das mensagens maravilhosas
trazidas pelas inúmeras religiões, sem fazer acepção de nenhuma delas, porque os grandes missionários sempre trouxeram lições maravilhosas para todos nós, mas nós conseguimos pegar um caminho muito tortuoso, muito. E o que houve com isso? Nós fomos fazendo com que, de repente, nós mesmos, e não os outros, nós mesmos nos tornássemos exclusos do fenômeno de progresso espiritual no planeta. Nós não podemos responsabilizar ninguém, sabia? Não dá para você dizer assim, eu não consigo evoluir porque eu não recebi a informação. Recebeu e recebeu muitas vezes, recebeu e recebeu, foi fartas vezes, e muitas vezes investiu a capa de sacerdote, para não dizer que não conheceu, recebeu. Nós todos tivemos como ritual de passagem a nossa transição pelos cultos religiosos. No Ocidente, no Oriente, vestido a veste dos budistas, dos shintoístas, dos hindus, dos cristãos, muçulmanos, meu Deus, judeus, pouco importa, mas as vestes, o contato com a religião, essa imersão no mundo religioso, nós todos tivemos. Para que nenhum de nós pretextasse que não conseguiu alcançar a plenitude, porque lhe foi negado o conhecimento espiritual. Nós, na verdade, viramos as costas para tudo isso. Nós fizemos uma história muito dolorosa da nossa própria capacidade intelectual. Foi muito ruim o que fizemos, porque na medida em que nós fomos nos desenvolvendo, as nossas teorias sobre religião foram ficando tão complexas que nós chegamos ao ponto de, pela primeira vez na história, ter a coragem de dizer que nós seríamos melhores sem Deus. É muita audácia. Sabe, ao longo de toda a história da humanidade, desde a pré-história, nós nunca vivemos sem Deus, nunca. Desde o homem mais primitivo que surgiu no planeta, quando ele começou a raciocinar, quando ele olhava a lua, a chuva, as coisas, ele já começou a entender que havia alguém que gerenciava isso. E já no primórdio da civilização, experiências religiosas rudimentares aconteciam. E essas experiências rudimentares, elas foram se desenvolvendo, até chegarem nas religiões complexas, lindas, maravilhosas, extraordinárias, que nós temos dentro da nossa história da humanidade, que, meu Deus, são incontáveis as doutrinas que foram oferecidas ao homem. Como diz Khalil Gibran, o poeta libanês, Deus faz a verdade com várias portas para atender a todo crente que a elas vem bater. Não importa o caminho que você pegue. Haverá sempre uma porta religiosa que, quando você abrir, você vai estar nos braços de Deus. É como se fosse uma arena redonda, cheia de portas, cada porta uma religião. Você vem por caminhos diferentes, mas haverá uma porta para receber você. E quando você abrir essa porta e entrar, não importa a porta por onde você veio, o que importa é o que vai acontecer depois. E aí eu vou contar um segredo. Depois que a gente passa por essa porta, desse lugar redondo, ele não tem telhado. Quando a gente olha para cima, está cheio de estrelas. E sabe o que acontece quando todos olham para cima? Todos vemos o mesmo céu. Porque não importa a porta por onde você entrou, o céu que contemplamos é o mesmo, porque é esse o instrumento da verdade divina. E foi assim que Deus construiu a possibilidade de que todos nós nos salvássemos, de que todos nós fôssemos peixes bons, que nós todos fôssemos trigo, que nós todos multiplicássemos os talentos, que nós todos ouvíssemos o convite do rei e viéssemos para participar das bodas. Não fizemos isso. E olha a nossa audácia. Quando chegou há 200 anos atrás, nós dizemos, a gente vive melhor sem Deus, sabia? Religião é um atraso de vida. Religião é um problema, porque só gera opressão, violência,
só gera uma série de loucuras na nossa vida. Viveremos melhor sem isso. E iniciou-se um trabalho extraordinário para matar Deus dentro da sociedade ocidental. Dá uma olhadinha e veja os esforços que são feitos para apagar a ideia da presença de Deus e sua importância na nossa sociedade. Por um lado, é até entendível isso em função dos equívocos, não é? Que a religião cometeu, sobre tantas guerras, tanta violência. É verdade, a religião pode ter cometido enganos, mas a espiritualidade nunca fez mal a ninguém. E o homem do século XIX extirpou do coração da humanidade as duas coisas juntas. Ele arrancou junto a religião e a espiritualidade e nos jogou no século XX como uma civilização distante de Deus. A miséria de sociedade infeliz, descrente, que tateia no escuro, que não entende o que se passa, que seus medos, seus pavores tomaram tamanhos gigantescos, ampliando os níveis de ansiedade, de depressão, de sofrimentos na humanidade que estertora, sem que nós consigamos entender a razão pela qual tudo isso acontece. Ah, por que acontece? Ora, por que acontece? Nós estamos tentando desvincular cada vez mais a nossa relação de Deus. Nós estamos querendo cada vez mais nos mostrar como se nós fôssemos capazes de viver sem a presença do Criador, sem a força de Deus nas nossas vidas. Lê do engano, viu? Não é possível a humanidade ter musculatura moral para superar os dramas, os pesos kármicos, se nós não tivermos a capacidade de termos um apoio, alguém que nos sustente. E aí eu vou contar um segredo para vocês. No livro Ceareiros de Volta, existe uma frase muito bonita lá. Só que o livro é da década de 60. Ele falou isso, mas ninguém conseguiu entender na época o que era. Lá nessa obra, existe uma mensagem que diz assim. Olha o que diz. A fé é o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Então, a fé é o galardão, ou seja, a recompensa que Deus dá a todos os que fazem o bem. Você fez o bem, sua recompensa é a fé. Parece até uma praga, né? Assim, filho, você fez o bem? Fiz. Ah, então eu vou lhe dar fé, viu? E você fez? Não, não fiz o bem. Ah, então você vai ficar sem fé. E a gente não entendia direito, mas isso estava escrito lá atrás. Agora a gente sabe o que é. Mais recentemente, os cientistas descobriram uma substância chamada ocitocina. É um neurotransmissor da felicidade. É uma substância que o próprio cérebro produz quando ele tem determinadas experiências. Por exemplo, quando a mulher amamenta, a felicidade que ela sente em amamentar o bebê move mecanismos no cérebro e ela produz ocitocina. Ela enfrenta um estado de felicidade íntima indescritível. Amamentar é um dos movimentos mais mágicos que a criatura humana faz, porque a mulher, ao amamentar, ela se sente útil, ela se sente num exercício de amor indescritível. E as descargas de ocitocina, então, ocorrem de maneira intensa na sua vida. Mas não é só amamentar que faz isso. Fazer a caridade também faz isso. Eu tenho descargas de ocitocina. Quando eu faço a caridade, quando eu cuido do outro, quando eu me preocupo com o semelhante, quando eu me sinto útil a alguém, eu sinto uma felicidade tão grande que enche a minha alma. Entre parênteses, fazer uma live, encontrar os amigos de Barra Mansa, nossa, enche de alegria você reencontrar Adnilson, os companheiros todos. Então você fica feliz e tem descarga de ocitocina, e a produção disso move interiormente as pessoas. E o que dizem os cientistas? A ocitocina
ela dá um estado de felicidade que abre as comportas da mente, abre as comportas do nosso coração para sentir o espiritual que nos circunda. Aí você sente a presença dos espíritos, você sente que você faz parte de um todo, você sente a majestade da criação, você se percebe peça de uma engrenagem extraordinária. Então, a fé se robustece. Então, quando eu faço a caridade, quando eu faço o bem, eu fortaleço meus laços de fé. Vamos fazer o raciocínio ao contrário agora. Eu não quero fazer a caridade, quero nada, eu tenho raiva dos outros, cada um que se vire, e eu me tranco no meu egoísmo. Quando eu me torno indiferente aos outros, quando eu tranco a minha alma e digo, não quero ajudar ninguém, cadê as descargas de ocitocina? Elas não vêm. Eu não sinto a presença do espiritual. Aí eu fico mais amargo, aí eu ajudo menos. E como eu ajudo menos, eu fico mais amargo. Como eu fico mais amargo, eu ajudo menos. Tenho menos ocitocina. E num círculo vicioso, horrível, eu vou me autodestruindo. E quando me percebo, a minha fé desceu pelo ralo. E eu estou entregue nos braços da depressão. Os homens do século XIX não sabiam que roubando a fé da criatura humana aumentaria a depressão, a ansiedade e todos os níveis de transtorno da atualidade. Nós temos, portanto, uma série de experiências emocionais maravilhosas que nós nos conectamos ao espiritual e que nos acrescenta em termos de suportar os momentos que a gente precisa viver. Essa é a parte boa da história. Agora eu vou contar a parte ruim da história. É que exatamente no período em que se aproxima a chamada avaliação, que os espíritos dão o nome de transição planetária, aquilo que era chamado de final dos tempos, é o período no qual a avaliação vai ser feita. Vamos fazer a avaliação. Mas quem vai ser avaliado? Só a população da Terra? Não. Vai ter que avaliar todo mundo que está ligado no planeta. E tem muita gente desencarnada. Qual é a solução? Tem uma galera do lado de lá que tem que vir para cá. Então, uma quantidade imensa de espíritos profundamente perturbados e que não têm a concessão de encarnarem de maneira muito franca no planeta, acabam sendo, nesse momento, chamados para que eles possam ter uma oportunidade nova de renascer no planeta. Eles são chamados para encarnarem na Terra, nessa janela da transição planetária. O que acontece, então, na transição planetária? É o momento do joio e do trigo. Cara, agora eu entendi. O que é o joio e o trigo? Não é a hora da colheita que os dois estão juntos? É quando desce todo mundo. Então, está todo mundo aqui e desce o joio. É a hora de colher. Por que vai colher agora? Porque não se separou antes. Durante os milênios que a Terra viveu, esses espíritos complicadinhos e nós ficaram juntos. Quando chega o momento final, abrem-se as comportas, hora da colheita. Essas entidades começam a descer em grande quantidade. Começam a descer de maneira muito intensa. E a nossa humanidade sente a perturbação da chegada desses espíritos. Bom, quem não percebeu ainda que a gente está vivendo isso, não está atento, porque o mundo está numa convulsão maluca. É ideologia contrária o tempo todo, aumentam as violências, as tensões sociais, os ódios, as agressões. As redes sociais estão cheias de ódio, as pessoas estão se agredindo. Eu vejo espíritas agredindo os outros, não consigo entender, mas tem. Nós, então, passamos a ver, a partir daí, um conjunto de experiências em que essa massa de entidade perturbada se mistura conosco. É a hora da colheita. Que vai fazer o Senhor? Vai pegar o joio e o trigo. Agora está na hora de colher. Vamos colher? Quem deu fruto? Passa para o celeiro. Quem não deu? Vai ser queimado. Vamos ver os peixes. Vamos olhar os peixes. No meio da pescaria, não. Só quando ela acabar. Chega na praia, abre a rede.
Quem foi que durante esses milênios se modificou? Quem aprendeu a amar? Quem se tornou capaz de fazer um sacrifício em favor de alguém? Esses. Então, esses são os peixes bons. E esses outros? Devolve para o mar. Não serve. E quanto àqueles que não multiplicaram os talentos? Quem foi que recebeu talento e multiplicou? Eu recebi muitos talentos. Eu recebi 5 talentos. Eu recebi a riqueza, escolaridade, fiz até doutorado. Eu tive condição de ganhar dinheiro, me tornei uma pessoa rica. Fui empreendedor e pude fazer tive um lar onde me deram muita oportunidade. Recebi 5 talentos e fiz mais 5 com esse. Com a escolaridade que eu recebi, eu ensinei e formei mais pessoas. Com o dinheiro que eu ganhei, eu fiz mais pessoas ricas. Com os tesouros que foram me dados, eu fui multiplicando esses tesouros. Dupliquei o que me deram. O outro recebeu 2 talentos. Não tive escolaridade, eu estudei pouco, não tive... mas recebi uma família maravilhosa, pais maravilhosos. E depois formei uma família muito harmoniosa. Uma esposa, ou um esposo maravilhoso, filhos harmônicos. E o que você fez com isso? Com minha família harmoniosa, eu pude ajudar os outros. Com a capacidade de amor que eu aprendi, eu ensinei as pessoas a amar. Dobrei meus talentos. E o outro recebeu 1 talento. Sabe o que foi o talento que recebeu? Conhecimento espírita. Pegou o conhecimento espírita. Rapaz, esse negócio é muito pesado. Sabe o que eu vou fazer? Vou esconder, porque isso é muito problemático. E aí, você recebeu isso e não soube usar. Então, eu posso receber um talento e não saber usar. Esse que não sabe, perde o talento que tem. E aqueles outros que estavam no festim das bodas e que não ouviram, vai chegar a hora da avaliação. Chama todo mundo vai ser chamado. E vamos ver quem vai para o festim ou não. Então, vão ser separados os espíritos que efetivamente poderão ficar ou não. A doutrina espírita chama esse fenômeno de transição planetária. E não deve ser visto por nós com tanta preocupação. Há muitas pessoas que são espíritas que, quando tomam contato com essa informação, ficam sem unhas, dizendo: meu Deus, eu vou embora do planeta. Eu vou ser expulso porque eu não sou bom, eu sou mau. Pois é. Mas não é dito em lugar nenhum que os maus vão embora, viu? Não é dito isso. O que é dito na literatura é que são os maus não tocados pelo bem, o que é bem diferente. Maus não tocados pelo bem são as pessoas indiferentes aos outros. Vêm as pessoas em padecimento e dizem: problema dele, não quero nem saber, eu não vou ajudar. Por mim, plano que se lasque. O meu coração é duro, eu não enxergo a dor dos outros. Eu não vejo o sofrimento. Eu sou frio diante do sofrimento das pessoas. Eu maltrato animais, eu sou cruel com pessoas. Eu trato mal as pessoas que estão sob o meu comando. Se eu sou gerente, eu humilho, eu piso, eu promovo assédio moral nas pessoas. Se eu tenho uma empregada doméstica, eu piso na goela dela o que eu posso. Se sou marido, eu oprimo minha esposa, meus filhos. Eu sou um déspota. Eu sou cruel com as pessoas. Eu sinto um certo prazer de ver o sofrimento dos outros. Quando alguém na rua cai, eu ainda gargalho. Adoro assistir os programas de televisão que mostram as pessoas caindo, se machucando, se quebrando. Aí eu acho lindo. Eu gargalho, porque eu tenho indiferença pela dor dos outros. Esses são os maus não tocados pelo bem. Esses são os que dizem: eu não estou nem aí para os outros. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se você repete essas frases, se você tem o hábito de dizer: eu não estou nem aí para ninguém, eu quero cuidar de mim, os outros que se virem, esse é um indicativo de que você tem os traços dos sinais dos maus não tocados pelo bem. Aqueles que dizem: fiz, gostei do que fiz e faço de novo, eu gosto de fazer o mal, eu faço mesmo e não tenho remorso. Aqueles outros dizem assim: meu Deus, eu queria tanto não ser assim como eu sou. Não é mal não tocado pelo bem. Ele é o mal, coitadinho, mas já é o mal tocado pelo bem. Esses não estão marcados para migrar. Então, por essas perspectivas, nós percebemos que existe para nós, espíritas, muitas oportunidades de permanecermos por aqui. Pode ser que exista espíritas que vão embora, pode ser. Se tiver um déspota, pode ser que vá.
Mas migrar para um outro planeta? Pouco provável, não somos a retaguarda do planeta. O que é mais provável de acontecer conosco é uma migração para outros países. Não faz sentido você ter um país como o Brasil abarrotado de espíritas, com literatura espírita abundante que ninguém consegue nem ler o que foi produzido já, enquanto na Birmânia, na Polônia, na República Tcheca, tem tão poucos livros para ler sobre o espiritismo. Nós estamos, na verdade, em treinamento para a verdadeira tarefa. Nós seremos convocados para irmos para outros lugares do planeta, para continuarmos a nossa atividade de semeadura do bem. Não necessariamente como espíritas. De repente, o Adnilson vai nascer muçulmano lá na faixa de Gaza, para poder orientar o pessoal de lá com relação ao amor. Posso pegar o Vadinho e mandar ele para a Índia, para ele ser um hindu, para orientar as pessoas no caminho do bem. Pego a Delacir Moraes, lá de Curitiba, e coloco ela lá na França, para que ela vá ensinar cristianismo de maneira diferente para os que se encontram por lá. E assim nós seremos convocados para nos espalharmos por outros lugares da Terra. Como que a gente pode encontrar alguma ponta que nos indique isso dentro da mensagem espírita? A gente já deve ter ouvido falar que o Brasil é o coração do mundo, não já? Qual é o papel do coração para o organismo? O que faz o coração num corpo? O coração serve para quê? O coração pulsa e pega o sangue que está dentro e faz o quê com ele? Pega o sangue e espalha para o corpo inteiro. Leva o oxigênio para os lugares mais remotos. Depois esse pessoal volta para o coração. E aí a gente joga de novo. E assim nós vamos fazer o trabalho de oxigenação do mundo. Não necessariamente para espiritizar o mundo, mas para levar amor para a humanidade como um todo, para a ciência, para a filosofia, para a arte, para todos os âmbitos do conhecimento humano. Então, nesses momentos de transição, não fiquemos tão aflitos com relação a tudo isso, porque, na verdade, o que se desenha para o futuro próximo é um testemunho muito forte da nossa parte diante dessas entidades perturbadíssimas que estão em nossa volta e que todo dia abrem comportas de comportamentos equivocados e uma quantidade imensa de pessoas descem por elas. Lembrem que o caminho estreito tem porta, mas o caminho largo não tem. Dizia Jesus, entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O caminho é tão largo que nem tem como ter porta. Agora o estreito tem uma portazinha, então tem que abrir a porta para passar. Nós seremos chamados a isso, a manter a nossa coerência nas redes sociais, não agredir as pessoas, não violentar os outros, sermos mansos, brandos, pacíficos, amorosos, caridosos, humildes, capazes de amar. Eu não estou inventando. Olha a terceira das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você tem desejo de ficar no planeta? Então não brigue mais com as pessoas. Pare de brigar nas redes sociais. Pare de ofender as pessoas que você sequer conhece. Pare de se tornar um hater nas redes sociais, com ódio dos outros. Nós, espíritas, não temos espaço na nossa vida para esse tipo de conduta. Digo para vocês que é profundamente lamentável ver alguém que conhece o espiritismo derramando ódio nas redes sociais. Eu me sinto profundamente constrangido quando eu vejo isso, independente do lado que a pessoa defenda. Atacar pessoas não é papel de nenhum de nós. O nosso papel é outro. Nós estamos numa humanidade que perdeu uma quantidade imensa de pessoas pela pandemia. O que tem de lares enlutados, chorando, pedindo um esclarecimento para os seus entes queridos que partiram, é uma quantidade enorme de lares passando por isso. E eu estou nas redes sociais fazendo o quê? Falando mal dos outros, falando mal dos outros, falando mal dos outros, o tempo todo, e as pessoas soluçando do meu lado. Isso é ou não é uma indiferença com a dor dos outros?
Eu não estou dizendo que a gente vire fanático, mas que a gente não faça isso com as nossas vidas. Não tem sentido nós enchermos os nossos corações de ódio. Não faz sentido. E eu não quero nunca ameaçar ninguém, mas eu quero dizer que o ódio atrai as pessoas, viu? De repente a gente odeia tanto uma certa personalidade do nosso país que acaba nascendo filho dele na próxima. Se você não quer, diminua o sentimento de ódio. Não faça isso com você. Dê um sentido mais útil para a sua vida. Socorra as pessoas que choram. Tem tanta gente em depressão. Nesse momento existem pessoas querendo se matar. E a gente está perturbado, brigando politicamente nas redes sociais. Ah, o uso miserável do tempo. Então esse é o grande testemunho que nós temos para fazer. Todos estamos convocados para isso. Não é difícil. É só nos esforçarmos para ser úteis. Todos podemos passar pela porta estreita. Não é necessário ser uma alma extraordinária para garantir a nossa permanência no mundo de regeneração. Basta que nós não sejamos impermeáveis ao bem, que não digamos, estou nem aí para ninguém, mas que digamos, eu preciso mudar, não suporto mais ser como eu sou. Lembremos que a convocação está lançada, porque muitos são chamados, mas não necessariamente poucos serão os escolhidos, porque dependerão de nós. O Cristo, olhando, disse, poucos serão os escolhidos, mas nós podemos mudar essa história e dizermos, muitos são chamados e muitos são os escolhidos, porque eu e muitos outros decidimos também mudar para sermos mais felizes, porque a era da transição já está acontecendo. As migrações para a partida do joio com relação ao trigo, essa separação e a ida para os mundos onde vão continuar sua evolução que não seja na Terra, já está acontecendo. Não nos perfilemos entre esses que migrarão. Nós temos material de sobra para ficar. Assumamos o nosso posto. Façamos o bem que seja possível e marquemos a nossa presença pelo dom de amar e de sermos úteis ao nosso mundo. Senhor das nossas vidas, nos convocaste para que renascêssemos no tormentoso momento da transição planetária, em que uma quantidade inumerável das almas enlouquecidas que habitam as regiões mais dolorosas do mundo espiritual teriam a chance também de renascer. Sabíamos, Senhor, dos desafios que nos aguardavam, porque teríamos que renascer e conviver com as ideologias loucas, com a violência desmedida, com a ignorância travestida de sabedoria e com as múltiplas formas de apresentar o mal vestido como se fosse o bem. Nossas almas, apesar de sabedoras de todas essas coisas, são frágeis. Somos ainda espíritos de passos vacilantes no bem. E por esse motivo, os convites que o mal nos oferece em cada esquina do caminho produzem reflexos profundos nas nossas almas, nos arrastando muitas vezes para experiências que não mais gostaríamos de viver, mas para as quais ainda não nos mostramos suficientemente fortes para suportar os desafios da jornada. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o teu imenso amor se derrame sobre as nossas almas, que a tua misericórdia infinita, que penetra os lugares mais profundos, as furnas mais escuras, produzindo luz e resgatando as almas mais endurecidas, que da mesma forma, Senhor, que tu projetes sobre os nossos corações ainda frágeis
uma réstia da tua luz infinita, para que desperte no íntimo das nossas almas a compreensão mais plena daquilo que já sabemos, o dom de vivenciarmos o que já conhecemos e a capacidade indescritível de sentirmos em plenitude aquilo que os nossos cérebros já têm conhecimento. Deixa-nos assim, Senhor da vida, inundarmos-nos da tua presença divina, para que os convites do mal, o aliciamento feito aos corações vacilantes, não nos encontrem à margem do caminho, como se nós também fôssemos capazes de ouvir o canto patético das flautas mágicas que seduzem as almas na direção do abismo. Mas concede-nos a fortaleza de espírito, para que nós, à afeição daqueles que já te servem, consigamos espelhar entre os homens aquilo que nos comprometemos de fazer. Que nós consigamos nos perfilar entre os teus verdadeiros e fiéis servidores, oferecendo, ainda que de maneira bastante débil, a contribuição que já podemos dar para a construção do mundo novo. Aceita-nos assim, Senhor. Acolhe-nos no teu seio, porque a perturbação que invade o planeta é extremamente grande. Os ventos sopram de todas as direções. Os nossos corações temem o dia de amanhã. Dá-nos a fortaleza de espírito. Robustece-nos a fé pela prática do bem. Assiste-nos nas nossas horas de dúvida e de temor. E dá aos nossos corações a percepção de que tu estás no comando de todas as coisas, de que a despeito de todas as loucuras que nos circundam, no mais alto a tua luz perene rege todas as coisas sobre o universo infinito. Dá-nos essa compreensão, Senhor, e faze assim com que nós possamos aproveitar as lições que a vida nos concede e sermos, enfim, contados entre o número dos teus bem-aventurados. Oferece-nos assim a bênção do teu amor sobre todos nós. Derrama a tua misericórdia sobre toda a tua humanidade sofredora. Assiste a todos os que padecem e preenche as nossas almas a certeza de que tu, Senhor, és o soberano Senhor de todas as coisas, e dá-nos assim a tua infinita paz e a tua infinita misericórdia.